Bom, ontem a gente falou um pouquinho aí sobre o processo de dimensionamento dos elementos fletidos, né? E, cara, muita informação, né? Muita informação que passei para vocês. E para a gente poder, de certa forma, ilustrar um pouco das coisas que a gente viu, eu trouxe aqui uns videozinhos que esclarecem um pouco sobre isso. São vídeos de ensaios. Primeiro, falando a respeito do estudo flambagem local da alma. Então, esse ensaio é um ensaio realizado em um perfil, né, um perfil metálico, como é que eu diria, acadêmico. Aqui. Então, na verdade, a gente tem aqui um perfil, ele foi desenvolvido exclusivamente para esses ensaios laboratoriais. E o interessante é a gente ver, deixa eu adiantar aqui, que o interessante é o ensaio. A gente vê justamente o fenômeno de flambagem lateral da mesa ocorrendo. Então, a gente tem uma carga sendo aplicada nesse dispositivo, né? A gente já identifica a minha viga fletida, olha só como é que ela está bem fletida, olha só, a alma desse elemento ele já sofreu flambagem, e olha só a mesa, olha, o que acontece com ela. Eita, alguma coisa desconectou aqui, peraí. Deixa eu ver. Tá dando para escutar aí tranquilo? Tá beleza, né? Deu um barulhinho aqui, pô, alguma coisa desconectou aqui no computador. Bom. Não, tô bem de boa aqui. Normal, né? Beleza. Normal. Bom, olha só que esse daqui é o flambagem lateral da alma, tá? Eu peguei que estava falando da mesa, mas é da alma. Percebam o processo de flambagem da alma desse meu elemento à medida que o carregamento é aplicado. Vou avançar um pouco, vocês perceberam uma deflexão. Já dá para perceber aqui nesse meu modelo processo de flambagem da alma, então ela já começa a perder estabilidade. Então, a instabilidade do meu elemento na alma, não mais nos outros elementos, os outros elementos ainda estão intactos. E, obviamente, à medida que esse esforço aumenta, os outros elementos entram em colapso, né? Mas olha só, a alma já flambou. Então, a alma flambando, ela perde a estabilidade, consequentemente, toda a estrutura ela entra em colapso. Então, aqui a gente tem olha, mostrando aí o processo de flambagem, ó. Então, isso daqui é uma ondazinha, né, que surge aí no elemento, e aí ela já perdeu a estabilidade. Bom, quando a gente vai para um outro vídeo, daqui a pouco a gente traça um comparativo de flambagem local da mesa. Então, aqui eu tenho esse primeiro vídeo. Deixa eu ver esse daqui qual que é. Depois a gente vai para o outro. Isto. Então, aqui já é um processo de flambagem da mesa, um perfil, né, quase que idêntico ao anterior, porém perceba que foi posto um reforço naquela região onde a alma ela não mais apresentou uma resistência. Na verdade, aqui é um esforço quanto ao esforço cortante, né? Isso daqui são enrijecedores, que a gente vai estudar isso também. E foi aplicado o mesmo processo de carregamento nesse elemento. Opa, adiantei muito. Aqui está minha estrutura íntegra. Perceba que ela começa sendo solicitada e olha a mesa, como é que a gente já identifica uma deformação, um processo de flambagem desse meu elemento. Isso daí que é a flambagem local da mesa. Todos os outros elementos estão intactos e a mesa é justamente a mesa que sofre o processo de compressão. Aí ela ruiu. Aí a própria alma já perde estabilidade, mesmo o elemento sendo reforçado.
Minha peça já instabilizou. Olha só ela lateralmente, ó. À medida que ela está sendo solicitada, vocês estão vendo, ó, vista de topo, desculpa, vocês estão vendo a formação das ondas, né, que seria basicamente a compressão daquela chapa, ó. Então, os outros elementos, eles estão íntegros até o momento onde a mesa perde, ele desestabiliza e, consequentemente, tenta-se fazer a redistribuição dos esforços e não consegue, né? E aqui tem um outro ensaio também, isso aqui já é uma condição real, um ensaio de laboratório de uma viga real, né? Vocês estão vendo aí a mesa entrando num processo de colapso, flambagem local. Esse é o perfil I, soldado. Bom, é isto. E por último, esse aqui tem também não. Este, por último, isso aqui é flambagem lateral por torção, o FLT. Aquela mesma estrutura, reforçada, a alma reforçada para ela não instabilizar na alma. Agora perceba que tem 2 pontos de solicitação, né? E olha só o que está acontecendo com a nossa estrutura. Olha a perda de estabilidade lateral. Então, a seção transversal está torcendo e instabilizando. Consequentemente, você tem a perda de estabilidade desse elemento por um fenômeno global. Bom, são esses 3 vídeos, né, para a gente poder talvez clarear um pouquinho, né, dos fenômenos. Então, quando a gente fala daquele primeiro processo, flambagem local da alma. Flambagem local da alma, vocês perceberam que, basicamente, né, existe um processo de determinação onde tudo é pautado, na verdade, todo esse processo de análise nosso ele é pautado em torno da esbeltez do meu material, só que a esbeltez em cada momento distinto. Quando a gente está falando de flambagem local da alma, a gente vai analisar a esbeltez da alma ante as esbeltez limite. Então, nós temos a esbeltez dita de plastificação. Cadê? Da alma. Então, aqui a gente tem um lambda P, que é justamente a esbeltez limite da zona de plastificação. Depois a gente tem uma esbeltez, né, que seria justamente essa esbeltez entre a esbeltez dita de plastificação e a esbeltez da zona, seria seção esbelta, né, basicamente. Então, esse daqui é um regime de colapso elastoplástico. Então, basicamente, se a gente tem uma esbeltez a ser analisada, eu sempre vou comparar. Ela está entre esse limite e esse, ou esse limite e esse. A gente consegue identificar essas 2 zonas de ruptura. Se, porventura, a minha esbeltez ela for muito grande a ponto de superar, né, o lambda R, então, no momento, eu não vou considerar que isso daqui é viga de alma extremamente esbelta. O mesmo processo acontece com os demais elementos, né? Só que, obviamente, a forma de determinar a esbeltez para esses elementos leva em consideração outros parâmetros. Mas a lógica é a mesma. A lógica é, a gente tem uma zona de plastificação, uma zona de regime elastoplástico, uma zona de regime elástico. São zonas de comportamento.
E a mesma coisa acontece quando a gente começa a falar no processo de ruptura FLT. Cadê meu diagrama? Tá aqui. Mesma coisa, eu tenho uma zona dita de ruptura por plastificação, eu tenho uma zona dita de ruptura elastoplástica e eu tenho uma zona de ruptura em regime elástico. Mesmo processo. Todas as análises são feitas segundo o mesmo cenário. O que muda são os efeitos e o que muda são as equações que vão determinar todos esses processos. Então, aqui tem, de certa forma, um resuminho, né? Lambda para FLA, né, que seria a flambagem lateral, flambagem local da alma. O seu índice de esbeltez é menor do que lambda R? Se sim, verdadeiro, então a viga de alma não esbelta, você vai utilizar o anexo G. Se não, viga de alma esbelta, você vai utilizar o anexo H da MBR 8800. Isso daqui dá 8.800, 8800. Então, isso daqui é um processo que vai migrar a análise de vocês lá dentro da norma. Qual anexo e quais as tabelas eu vou analisar na norma. Quando a gente vai para... Isso daqui, né, aqui eu só estou migrando para vocês para os anexos, né, para as referências normativas, mas tudo isso está no slide, tá? Se o seu índice Beltese for menor que o índice Beltese de ruptura elástica, a gente vai consultar as nossas tabelinhas aqui do slide e está tranquilo. FLM, índice de esbeltez, né? Se o seu índice de esbeltez, se você estiver trabalhando com perfil laminado ou perfil soldado, você vai ter dois parâmetros, aqui na verdade é 0,95. Desculpa, 0,95 já está aqui. Aqui, ó. Eu estou fazendo confusão. Então, basicamente, seu índice de esbeltez, ele está entre lambda P e lambda R, a gente vai utilizar, ou é maior do que lambda R, né? A gente vai utilizar esses parâmetros de análise. A gente vai aplicar ele já já. E, por último, se seu índice de esbeltez para flambagem lateral por torção, ele estiver entre lambda e lambda P, é momento de plastificação. Se tiver entre lambda P e lambda R, a gente vai fazer uma correlação do momento de plastificação e momento de ruptura, e caso seja maior que o lambda R, maior ou igual, a gente vai trabalhar com o momento crítico na nossa análise. Então, isso daí a gente vai também trabalhar com essa verificação hoje. Só adiantando um pouquinho, que aí a gente já passa para um exercício propriamente dito. A última parte da nossa análise das vigas fletidas diz respeito, basicamente, à análise quanto ao processo de cisalhamento da minha estrutura, que, na verdade, é uma perda, é uma instabilização da seção transversal, devido ao efeito, aos efeitos cisalhantes, que, consequentemente, culminam em tensões principais inclinadas, tensões de compressão associadas a tensões de tração. E, consequentemente, a gente pode ter uma distorção no plano de cisalhamento, e resultando aí, e o plano de cisalhamento, obviamente, é a alma, e resultando na instabilização do meu elemento. Então, está muito associado também ao processo de flambagem da minha alma, né? Bem similar, digamos assim, só que é um processo resultante de um fenômeno cisalhante, né? Basicamente. Bom, final das contas, pulando um pouco aí nas etapas, como que é a nossa análise? Depois eu volto um pouco nos processos de enrijecimento. Como que é a nossa análise? É a mesma análise feita anteriormente, bem similar, digamos assim. Eu vou ter uma possível faixa de ruptura por plastificação da seção, eu posso ter uma possível ruptura em uma zona de ruptura elastoplástica, e eu vou ter uma outra zona de ruptura elástica. E essas zonas de ruptura podem ser representadas por um diagrama bem semelhante ao apresentado anteriormente. Zona de plastificação,
ruptura elastoplástica, e aqui ruptura elástico. Pronto. E o que acontece, então? Como que a gente trabalha a minha estrutura para que ela se torne resistente a esse fenômeno, né, a esse esforço, obviamente? Então, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de enrijecedores. Igualzinho vocês viram ali no vídeo, né? Toda vez que houve a necessidade de melhorar o desempenho da alma, trabalhou-se então com enrijecedores, que são nada mais do que elementos que reduzem o comprimento de flambagem desse meu elemento, de certa forma. E, obviamente, eles vão trabalhar com um quadro de enrijecimento dessa minha alma, resultando aí em uma melhor capacidade resistente ao esforço cortante e aos esforços cisalhantes que, porventura, ocorram na nossa estrutura. Bom, o interessante aqui é que esses enrijecedores também são largamente aplicados em situações cujo ponto de aplicação, ou, na verdade, cuja concentração de carga ela é muito alta. E justamente o fenômeno de instabilização pelo processo de concentração de tensões cisalhantes, né, é muito grande. Então, o que se faz aplica-se o enrijecedores próximo aos pontos de concentração de carga, que são pontos de cisalhamento alto, justamente para evitar esses fenômenos que vocês estão vendo aí nas imagens, que é justamente o escoamento da minha alma, basicamente. Então, consequentemente, a gente tem o achatamento dessa minha peça. A gente pode ter também a chamada aqui de enrugamento, né? Justamente uma perda de verticalidade da alma. Flambagem, obviamente, da minha alma, né? Aí já é uma flambagem lateral, minha carga antes sendo aplicada em um ponto X e ele é deslocado lateralmente. E o outro processo que é a própria flambagem local da alma, né, devido a um esforço de compressão concentrado. Então, todos esses enrijecedores, então, eles trabalham a fim de melhorar o desempenho desse elemento. E a forma de determinar tanto a espessura quanto a distribuição desses enrijecedores é uma forma tranquila, né? Não tem tantas verificações quanto as feitas anteriormente, nos processos anteriores. Então, basicamente, determina-se ou verifica-se um espaçamento, e se esse espaçamento ele cumpre as determinações seriam normativas, né? Bom, quando que eu vou, então, me preocupar, basicamente, com a concentração de carga, né? E, a partir daí, preocupar, de fato, com esses fenômenos localizados? Bom, quando a gente tem cargas concentradas, como vigas de transição, você tem uma viga e nessa viga nasce um pilar, então a gente vai ter um enrijecedor sobre esse meu elemento. Quando você tem uma viga apoiada sobre outra viga, então necessariamente você vai ter uma transmissão de carga pontual, e a gente faz o enrijecimento dessa local, né, desse meu elemento. Outro processo também, aqui é um sistema atirantado, né? Então, na verdade, a carga ela está nesse sentido, né? Apoiando na mesa inferior. Então, essa minha alma aqui, ela funciona como se fosse um tirante. Ao invés de estar solicitada a um esforço de compressão, basicamente, a alma ela vai estar solicitada a um esforço de tração. Aqui é um outro exemplo também seria um elemento atirantado, mas daqui vamos chamar de pendural. Então, isso daqui vai funcionar como um elemento de tirante, e obviamente você vai ter uma carga, isso daqui é um tirante, né? E aqui você vai ter uma carga nesse sentido. Bom, esses são alguns exemplos de enrijecedores localizados. Não necessariamente esses enrijecedores, eles tendem a
ser dispostos em toda a extensão da alma. A gente tem uma regrinha também que estabelece algumas condições de enrijecedores, vamos dizer, de altura variável, vamos dizer assim, né? Um outro problema, não diria problema, mas um outro ponto de atenção que a gente tem que tomar o cuidado é justamente em ponto de ancoragem de estruturas. Que a gente tem uma estrutura pré-moldada com uma estrutura de aço, obviamente essa estrutura de aço ela vai ser apoiada, como nesse exemplo, mesa inferior apoiada, né, e muitas das vezes a parte superior ela é livre, caracterizando aí um sistema, muitas vezes aí rotulado, semi-engastado. Só que a mesa superior, por ser livre, ela pode estar sujeita a esse fenômeno, que é um fenômeno de instabilidade lateral, justamente que pode ser assemelhado aí a esse desenho que eu apresentei para vocês anteriormente. E da mesma forma, se você tem sua mesa superior apoiada, a mesma coisa pode acontecer com esse elemento, só que, porém, em sentidos contrários. Então, não quer dizer que só porque ela está funcionando como sistema atirantado, né, o sistema de apoio é um pouco diferente, consequentemente o fenômeno não ocorra, e de fato ele pode ocorrer também. Bom, a gente vai trabalhar, acho que em forma de exercício, essas análises, talvez fique até um pouco mais fácil da gente discutir, e agora a gente vai aplicar também, de fato, todas essas equações que até então a gente conversou. Pode falar, Silvia. Sou eu não, Rafael. Então é Charles. Foi eu, Rafael. É. Eu achei interessante aqui você comentando. Eu já vi muito desses reforços aí para a estrutura, né? Uhum. Mas sempre com a chapa ao longo de toda a alma do perfil. Sim. Agora, esse com o enrijecedor aqui com o espaçamento, como que se embasa? Faz o estudo ali para ver o ponto comprovável flambagem? Alguma Aqui, coisa ó, do geralmente, para você passar tubulação, geralmente você passar algum elemento específico aqui nesse perfil, então usa-se daqueles artifícios, né? Então você pode ter tanto nessa condição, igual você está vendo nesse desenho aqui, então aqui ó, a espessura, né, é basicamente de 4 a 6 vezes a espessura da própria alma, ou ele pode tomar essa forma aqui, ó, que foi apresentado. Obviamente, essa forma aqui, essa condição, é uma relação, a altura desse elemento tem que ser maior do que metade da altura, então isso daqui é um enrijecedor pontual, e aquele dali, esse daqui é um enrijecedor para cargas concentradas, né, com altura variável, essa é a regrinha básica, tem que ser, né, no mínimo maior do que metade da altura e cumprir todas as verificações anteriores. E esse outro, e esta condição é uma condição no qual a gente tem um enrijecedor trabalhando como elemento resistente, vamos dizer assim, ao esforço cisalhante, né? O esforço cisalhante decorrente da solicitação. Então, a gente tem aqui uma regrinha, uma diretriz, né, desse espaçamento ser entre 4 vezes a espessura da alma a 6 vezes. E, obviamente, ele tem que atender também todas as verificações anteriores. Tá bom? Não, beleza, interessante. Não, joia. Isso é bem particular mesmo, só para passagem de tubo e tudo mais, mas ainda acontece outras situações onde a gente tem isso tudo constante e o sujeito faz um furo aqui, né? Então, ou faz um chanfrozinho assim, para passar um elemento, então ele tira fora esse elemento, ainda mantém a continuidade, mas só faz um chanfro para passar tubulação, passar conduíte elétrico, algo do tipo. Bom, vamos para um exercício para a gente tentar clarear um pouco isso que eu apresentei para vocês. Bom, a gente tem aqui uma viga, que a viga, na verdade, são 3 vigas, né?
é uma viga principal, AB, e sobre essa viga principal se apoiam outras duas vigas, que é a viga CD e a viga EF. Vamos lá, a viga birrotulada AB, a figura a seguir, pertence ao piso de uma edificação comercial, ela possui 12 metros. E se apoia sobre pilares de concreto, então segue esse elemento, segue essa condição, e ela funciona como suporte para a viga CD e EF, que chegam na sua face superior, então elas estão apoiando aqui na face superior, conforme esse desenho, então uma carga concentrada direto nesses pontos. A viga CD, que é essa primeira aqui, descarrega na viga principal uma reação de 46 kN de peso próprio e 110 kN de sobrecarga. E a viga EF, que é essa outra aqui do fundo, ela vai descarregar 20 de peso próprio e 38 de sobrecarga. Então, eu vou ter aqui, ó, 46 de PP e 110 de sobrecarga. E já na outra extremidade eu tenho 20 de PP e 38 de sobrecarga. Será verificada... Oi, como é que é? Pode terminar. É só você dar um tempinho depois para a gente copiar, para eu conseguir te acompanhar. Não, beleza. Não precisa copiar o exercício, só copiar o desenho. Tá, não, beleza. Será verificada a viga AB, que é essa principal, projetada para um perfil soldado duplamente simétrico, então isso daqui é uma informação importante, é o perfil soldado, e duplamente simétrico, né? PS 500 por 300 por 12,5 por 8, não tabelado pela BNT, e fabricado com aço Uzi Civil 350, aos estados limites últimos, para uso normal de edificação, bem como a flecha, tendo em vista o conforto do usuário, admite-se desprezar o peso próprio da viga. Beleza. Observação. Supondo que a viga CD e EF do exemplo, né, precedente tem um perfil laminado, então, na verdade, isso daqui é um perfil W310 por 200, por 21, então, ambos os perfis das vigas são esses, com resistência ao escoamento de 345 MPa e vão de 6 metros, então, todas elas têm vão de 6 metros, propõe-se avaliar se elas conseguem, de fato, conter lateralmente as seções transversais C e E da viga AB, sabendo-se que a menor força axial resistente de cálculo dessas vigas ocorre em situação de compressão e é igual a 50% da força correspondente ao escoamento de seção transversal. Ou seja, esse meu elemento, ele, né, no problema, ele está funcionando como escora, né, ele está travando lateralmente essa minha estrutura. Então, o exercício fala assim, ó, antes de você calcular propriamente dito, favor verificar se essa viga, a CD e a EF, de fato, elas travam lateralmente. E ela falou assim, olha, a resistência ao esforço de compressão dessas vigas é 50% da força correspondente ao escoamento. Então, se eu já tenho atenção ao escoamento, né, obviamente eu consigo determinar, então, essa taxa de resistência desse meu elemento. Beleza, é isso. É muita informação, mas vocês vão ver que é tranquilo. Podem ficar à vontade aí em copiar essa bagunça que eu fiz aqui. Que aí a gente passa para o próximo slide. Deixa eu só desligar um negócio aqui. Beleza, Silvio? Rafael, esse é primeiro gênero, né? Primeiro gênero. Os apoios, sim. Aqui é tudo apoio. Você pode fazer assim, ó. Assim, e ali você pode fazer assim, ó.
3 Aqui. metros. Depois é o que você riscou aí? Em cima aí? 3, 4, 5. E aqui, para ficar mais bonito, tirar isso daqui, ó. Eu vou desenhar de novo aqui para nesse ponto. Vai ser 46 mais 110 pp mais sobrecarga. Fica mais bonito. Ô, Rafael, Oi. é um problema interessante, sabe? Porque não me recordo de ter pego nada assim, não. Porque você até verifica, né, a flambagem lateral por torção, aí isso vai te dar um momento, que é o momento máximo, aí depois você vai ver se o momento máximo que a viga AB suporta é maior, né, do que o momento solicitante. Agora, determinar a viga CD e DE para estravamento lateral, não tem nem ideia de como é que faz isso, tá? Isso daqui, né, na verdade, tem uma regrinha, cara, que é coisa simples mesmo. Eu preferi deixar para passar ela aqui no exercício, Não, beleza. que é uma proporcionalidade, né, dessa estrutura aí. Tipo Aí, assim, o tanto de vertical sai um tanto de horizontal. é mais ou menos. Tá, Isso mesmo. Na verdade, está beleza. envolvido a flexão no meu elemento. Beleza aí, Silvia? Beleza, Rafael. Joia. Aí o primeiro passo é o seguinte, cara. O primeiro passo é a gente entender o processo, né? Que ele já separou as cargas para a gente. Se o problema separou as cargas para a gente, é que ele quer que seja tratada de forma diferenciada. Então, para condições normais de carregamento, carga permanente, peso próprio, o majorador é 1,4. Quando a gente vai lá para demais ações, né, para, no caso, ações variáveis, demais ações variáveis, incluindo decorrente de uso e ocupação, cara, o coeficiente ponderador aqui é 1,5. Então, 1,5 e 1,4. Então, o que eu vou fazer? Tudo que for peso próprio, eu vou multiplicar por 1,4 e tudo que for dito sobrecarga de utilização, eu vou multiplicar por 1,5. Pronto. Essa é uma ideia interessante para o dimensionamento, uma vez que eu não vou fazer outras combinações. Estou trabalhando só com as condições normais. Então, a gente vai fazer de fato isso. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui no F-Tool. Deixa eu abrir aqui F-Tool. Em algum lugar eu fui no F-Tool. Agora eu não lembro onde é que está o arquivo que eu mandei para salvei aqui. Ó. Material de apoio ao Viga. Está aqui. Ó. Tá aqui. Eu fui lá no F-Tool e modelei aquela viga. Então, aqui a gente tem 3, 4, 5 metros. Então, aqui está a viga CE e aqui está a viga F, F, né? CD e EF. E fui lá e calculei o momento fletor. Opa, está aqui. Para qual condição? 229,4 e 85. Que quer dizer o quê? Quer dizer que eu peguei aquela minha estrutura e nesse meu apoio aqui eu tenho 46 mais 110, então, na verdade, no apoio C, eu vou ter 1,4 vezes 46 mais 1,5 vezes 110, que é 175,9. Deixa eu ver. Então, não foi isso que eu coloquei. O que eu coloquei aqui? 46 mais 110. Mas nem eu estou sabendo o que eu fiz agora de tarde. Brincadeira. 1,4 mais 46 vezes
Peraí, deixa eu lembrar aqui o que eu fiz. Nossa, é tanta coisa, a cabeça já vai batendo. Vai dando essa hora. E você quer saber o primeiro apoio aqui? Pô, eu fiz esse exercício mais cedo, eu já nem lembro o que eu fiz nele. Não. 622,41. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui a... Aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. O que eu fiz... Ah, para cá, eu peguei o enunciado do outro exercício para copiar aqui. Rapaz, é mesmo. Nossa, eu peguei foi dado errado, cara. Isso daqui é um outro exercício que eu modifiquei ele lá. Bom, mas não tem problema não. Vamos lá. A ideia é essa mesmo, é 1,4 do peso próprio. Eu acabei modificando, eu fiz um outro exercício no mês passado, modificando as cargas e tal. Vamos ver só aqui, ó, 26. Vamos voltar aqui no meu outro exercício. 20 mais 38. Então, 20 vezes 1,4 mais 38 vezes 1,5, 337. Então, 85. Deixa eu ver aqui. Nossa, que doideira é essa? Caramba, senhor. Não, vocês vão me desculpar mesmo, que hoje eu comi mosca aqui. Deixa eu ver se é isso daqui. Só um minutinho. 4 mais 38 vezes 1,5. 20 vezes 1,4 mais 38 vezes 1,5. Tá aqui, o que bom, eu acho que nem eu estou sabendo que, ó, 20, vamos lá, 20 vezes 1,4, cadê? Ó, 20 vezes 1,4 vai dar... Vamos junto aí, não vai. 20 vezes 1,4, 28. Então, vamos lá, no ponto E. 20 vezes 1,4 mais 1,5 vezes 38. Então, no ponto E, 20 vezes 1,4, 85. Tá 85 lá, mais 57, 85. Tá batendo alguma coisa errada na calculadora, que tá dando 176, cara. Não sei porquê, mas, bom, tá aí, ó, 85, no ponto E. E no outro, você quer fazer a conta? Vamos lá no ponto C. No ponto C, 46. 46 vezes 1,4, 64,4. Mais 110 vezes 1,5, 229,4. Correto. Cara, era o que eu estava explicando para vocês, eu acho que bati na calculadora alguma coisa errada. Bom, mas é sono mesmo. 1,4 vezes 46, 64,4. Era o que eu estava fazendo que agora deu certo. Não sei por que não, mas eu acho que bati vezes na calculadora. Mais 165. Isso vai nos dar 64,4. 229,4 kN. Aqui, kN. Tá aí, ó. 229,4, 85. Momento fletor. 622,4 no ponto C. E no ponto E, 534,7. Alguém... Pâmela, acho que a Pâmela pediu. Boa noite, Rafael. Você fez isso para achar as cargas naquele ponto, né? Justamente. Na verdade, o que o problema está me falando, né? Que aqui precisa de uma combinação de carga. Isso daqui é ação, né?
Isso daqui também é ação. Aí o exercício me falou, combine essa carga. Não é que ele me falou diretamente, mas indiretamente ele me deu a ação, peso próprio sobrecarga, então tem que combinar. Então eu vim aqui e combinei 1,4 peso próprio e 1,5 sobrecargas. Então 1,4 vezes o que é peso próprio e 1,5 o que é sobrecarga. A gente encontrou essa ação, tá? Como se fosse isso daqui, ó. Aquela minha viga AB recebe uma carga de 229 vindas da viga CD, e aqui ela vai receber uma outra carga de 85 vindas da viga EF. Basicamente isso. Então, por isso que eu transformei ela nesse sisteminha estrutural, né, que é, na verdade, o ACEB. E aí está o nosso diagrama de momento fletor. Por que eu preciso desse diagrama de momento fletor? Porque ele vai definir todo o meu dimensionamento daqui para frente. Eu vou analisar a viga AB. Esse que é o meu propósito. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Está aqui meu diagrama. Aquele diagrama que eu fiz no F2, ele está desenhado aqui para vocês. Ó. Uma forma um pouco até mais bonita do que eu desenhei. 534,65, 622,41. Para eu poder avaliar a capacidade de contenção dessas vigas aqui em vermelho, que é a CD e a viga EF, para saber se de fato ela está travando ou não a minha estrutura, necessariamente eu tenho que utilizar essa equaçãozinha aqui. Ó. Essa equação, que é justamente a força, né, que seria a força de solicitação dessa viga AB sobre a vigas de travamento, é como se fosse uma régua, então eu tenho uma reguinha, e eu estou travando essa reguinha nesse ponto. Essa reguinha, naturalmente, ela vai tender a fazer isso. Ao tender a fazer isso, escapulir lateralmente, ela vai gerar uma força de compressão nesse meu sistema, que é o que está travando lateralmente. E essa força de compressão, ela é chamada de FBR, né? SD, que é de solicitação, que é 20, né, nem 20%, é 2% de uma proporcionalidade do momento fletor em relação à altura. Então, a flexão, que é o MSD, em relação à altura da minha seção transversal. Só que a altura do meu elemento, tá? Que a gente está analisando esse elemento, é esse elemento que gera a força. Então, meu MSD, nesse ponto C, 622,41. Então, vou pegar a situação mais crítica, porque, né, como as duas vigas EF e CD são iguais, eu vou pegar a que está mais solicitada para analisar. Se a mais solicitada passar, quer dizer que a outra também está ok. 62,241 aqui vai ser quilonewton por centímetro, tá? Quilonewton por centímetro, dividido por 50, que é 50 centímetros de altura aquele meu perfil, né? Aqui no início já fala, um perfil de 50 centímetros de altura e 12,5 de mesa, tá lá 12,5, 12,5. Então, eu vou fazer aqui o H0, que ele está considerando aqui, na verdade, seria basicamente essa altura, né? Seria aqui a altura... No meio da aba, né? Isso mesmo. Seria aqui um meio da mesa até o outro meio da mesa, basicamente. Né? Um negocinho, tá muito pequenininho para fazer, mas é basicamente isso. Meio com meio vai dar um inteiro. Então, aqui seria meu H0. E isso vai me dar uma carga concentrada de 25,53. Pode falar, Silvia. Acho que a Silvia levantou a mão. Não, isso aqui. Esse MSD aí, foi de onde mesmo? Aqui, ó, do momento fletor. Eu estou analisando o ponto C. Ah, tá. Então, eu vou pegar o momento fletor no ponto C. Por isso que a gente calculou aquele diagrama de momento fletor. Ah, tá. E esse daqui, esse daqui, como se você estivesse vendo, né? Esse F aí é F... FBR,SD. Que significa? Na verdade, seria a força de
que na verdade seria força de solicitação lateral, né? Não sei se teria um termo certo. Posso até verificar depois para vocês, se tem um outro termo. Deixa eu até ver aqui. Enquanto vocês copiam aí, deixa eu ver se tem algum outro termo aqui no livro do Facuri. Eu chamo isso de força de solicitação lateral. Vamos ver se existe um outro. Não tem também, não. Tem outro nome não, viu, Silvio? Mas, se eu encontrar aqui, eu falo para você. Tranquilo. Beleza. Bom, pessoal, se solicitar, te aplicar, não chama só força, ele chama, nem chama, é força na direção do eixo X da seção transversal AB. Então, não tem nenhum outro termo. Bom, feito isso, uma vez que a gente tem, então, a solicitação lateral, né, nesse elemento de contenção, 25,53 kN. O que a gente vai fazer aqui agora é comparar ele com a resistência daquela minha peça que eu estou utilizando para o travamento. E o próprio exercício já fala, olha, a sua resistência, ela é 50% da força correspondente ao escoamento da seção. Se eu tenho a tensão de escoamento vezes a área, eu tenho a força de escoamento. Então, isso daqui é a minha força, vamos chamar isso daqui de NY, força de escoamento, né? Então, basicamente, a minha força resistente é 50% da área da seção vezes a tensão de escoamento. A área da seção da peça agora, né? Porque essa peça de travamento, que é a peça principal de análise agora, que é a viga CD ou EF, lá no manual do fabricante, no catálogo do fabricante, perfil W310-21, a área bruta é 27,2, então tirei do manual. Isso vai me dar uma força resistente de 469,2, e ela está sendo solicitada por 25 kN, isso daqui está travando e muito a minha peça, então pode ficar tranquilo. Caso essa força de solicitação lateral for maior do que a força resistente do meu elemento, isso daqui, na hora que for solicitado, ele flamba, então ele não travaria a minha estrutura. Se ele não travaria, eu teria que considerar num FLT, por exemplo, o comprimento de flambagem destravado, isso tudo. Só que, como essa minha peça CD de fato trava a minha estrutura, então o meu comprimento de flambagem lateral por torção a ser considerado serão três comprimentos diferenciados. Então, para isso que serve essa análise, é verificar se isso daqui de fato está travando o meu elemento. Pode falar, João? Eu achei que fosse ser um cálculo de compressão complexo. É só força sobre área, assim, de cara? Coisa simples mesmo. Não, isso que o probleminha já me falou, né? De cara ele já me falou que, aqui, ó, para a gente considerar, né, sabe, que a menor força axial resistente de cálculo dessa viga ocorre em situação de compressão é igual a tanto. O que de fato deveria ser feito é todo o processo de análise que a gente fez anterior, quanto à análise de compressão, justamente, compressão da minha peça. Só que eu não vou fazer essa análise toda para essa minha estrutura. O probleminha já falou, já considera 50% aí e segue reto. Tá bom? Mas se fosse eu tivesse na vida real, talvez eu teria que fazer uma verificação de compressão, provavelmente. Sim, tem que fazer a verificação. Toda aquela verificação de compressão que a gente fez.
Por quê? Porque essa peça ela pode instabilizar na alma, na mesa, né, lateralmente. Então, se ela instabiliza por conta dessa força solicitante, ela perde resistência. E se ela perde resistência, ela não trava na estrutura. Ela não funcionaria como elemento de travamento. Entendeu? Perfeito. Valeu, obrigado, cara. Nada. Alisson é a Silvia, perdão. É assim, eu acho, pode falar aí, Silvia. Olha, eu que esqueci de baixar, não. Ah, beleza. Vai ficar com dor no braço aí, ó. Bom, como a gente não tem um perfil catalogado, e o próprio exercício falou que esse perfil não é um perfil catalogado, o que a gente tem que fazer é buscar, né, ou na verdade dimensionar todas aquelas informações que o manual do fabricante ele já traz para a gente. Então, a gente já tem aqui a área de seção bruta, momento de inércia, o módulo estático, módulo plástico, momento de inércia, módulo torsional, né, que seria a inércia torsional, e o coeficiente de empenamento. Então, tudo isso já foi determinado. E eu ainda estou devendo aquela aula para vocês sobre alguns desses cálculos que o João tinha me pedido. Eu vou ver se eu incluo isso em uma daquelas aulas que eu vou gravar para vocês. Momento de inércia, raio de giração, calcular todas essas informações com base em uma seção transversal, porque já fica gravado também. Se precisar recordar, é só retomar nessas aulas. Então, aqui o exercício já trouxe calculado de certa forma, né? Mas, obviamente, isso tem que ser determinado. E o processo de determinação é um processo manual. O que é interessante, eu já vou aproveitar, deixa eu ver aqui se nesse computador tem instalado. Tem não, cara. Não, tem um programinha, eu vou instalar aqui depois, ele chama, acho que é Tecnometal, da Unesp, de graça, um programinha acadêmico. Você fala encontrar as propriedades da seção, né? Isso. Não, porque eu geralmente uso o AutoCAD mesmo. Mas deixa eu só ver se é esse Tecnometal mesmo. Não, não é não. É isso não. É Autometal. Fazendo na mão, lógico, né? Mas no AutoCAD Não, eu mas faço. tem, o negócio é porque ele é completamente direcionado para a estrutura metálica, né? Ele calcula para vocês todas essas verificações que a gente está fazendo, ele faz Bacana. aqui, Autometal da Unicamp, é isso daqui, ó. Deixa eu ver se aqui tem um link para a gente baixar. Tem não. Ó, vamos tentar, vamos aproveitar que isso daqui é um Autometal Software. Às vezes eu consigo instalar aqui e a gente já... Aí, download... Ixi, não, depois eu baixo. Ah, tá aqui, ó. 3264. Então, vocês podem até brincar, o Autometal, tá? Isso daqui é um programinha free, ela é da Unicamp, ele é estritamente acadêmico. E você calcula a estrutura metálica utilizando esse sisteminha. Eu não mexo muito bem nele, né? Mas eu sei que ele tem algumas calculadoras já prontas aí para a gente poder ajudar aí no dimensionamento. Então, aqui você já tem alguns perfis catalogados, ó. Opa. Aqui, ó, automático, você consegue fazer a introdução de todas essas informações e extrair aquelas informações ditas do fabricante, vamos dizer assim. Então, se você tiver um perfil, igual no nosso caso, que ele não existe aí, a gente vem aqui e insere esse perfil manualmente, os dados, a altura, a largura da alma, acho que aqui é a largura da mesa, e ele vai fazer o cálculo lá de momento de inércia, momento torsional, raio de giração, e tudo que você precisar. Você considera o perfil laminado, chapa dobrada, não, o perfil soldado, então tudo isso o programinha ele acaba fazendo para vocês. E aqui, obviamente, ele funciona como se fosse
um F-Tool, você vai lançar por coordenadas, ele acaba desenhando nessa área de trabalho, o seu sistema treliçado, o que quer que seja. Pode falar, Silvia. Por exemplo, se eu quiser dimensionar uma estrutura metálica para suportar um X quantidade de peso, nesse programa ele faz. Muita gente acaba usando isso daqui em escritório, por ele ser grátis, né? Só que ele verifica, né? Mas ele não detalha, então esse é o grande problema de usar ele no escritório. Academicamente ele é muito bom, mas no escritório a gente perde um pouco a produtividade. A gente acaba utilizando outros sistemas, mas aí são sistemas pagos para fazer o dimensionamento, detalhamento, ainda gerar prancha e tudo mais. Mas aqui, para a gente brincar com ele, vou ver se eu faço alguma, às vezes desenhar até, talvez, esse exercício, pedir para ele verificar, a gente vê depois. É só uma curiosidade, tá, gente? Vamos voltar aqui ao nosso probleminha, que então todas essas informações são informações fáceis de serem obtidas, né? Ainda mais que a gente tem alguns programinhas acadêmicos. Bom, vou pegar aqui uma referência. O que a gente faz a partir de agora? Eu já sei, então, que que essas minhas vigas, CD e EF, elas tragam, de fato, a minha estrutura AB. Então, a partir de agora, eu passo para as verificações. As verificações de FLA, FLM e FLT desse meu elemento. Então, primeira consideração que a gente vai fazer é a flambagem lateral da mesa, que é essa daqui, ó. Então, acho que vai dar tempo de fazer ela ainda hoje. Eu vou colocar aqui, cadê? Deixa eu fechar isso para não embolar. E deixa eu já colocar aqui nas tabelinhas que a gente vai precisar. Beleza. Então, se a gente vai fazer a primeira análise nossa, flambagem lateral da mesa, eu preciso inicialmente calcular a esbeltez da minha mesa. Esse é o primeiro ponto nosso. Como que eu faço, então, o cálculo dessa esbeltez? Vocês vão vir aqui nesse slide, que é o slide 35, e aqui tem tudo que a gente precisa. Nosso perfil é I, duplamente simétrico. Ó, perfil IH com 2 eixos de simetria. Levantou a mão também, Silvio? Eu sempre esqueço de baixar. Não, beleza. Perfil U, fletido em relação ao eixo de maior momento de inércia. Beleza, então é esse caso aqui, ó. Eu tenho um perfil I com 2 eixos de simetria. Ok. E ele está fletido em relação ao eixo de maior momento de inércia. Isso mesmo, minha viga está nessa condição, está recebendo uma solicitação, e o maior momento de inércia é justamente em torno desse meu eixo X, e ela está sendo fletido em relação a esse eixo. É como se eu tivesse uma flexão em torno daquele eixo. Então, não sei se ficou muito bem desenhado assim, né? Seria mais ou menos isso. Esse é o meu eixo X, aqui meu eixo Y, e a flexão é em torno desse meu eixo de maior momento de inércia. Então, esse é o primeiro quadro que eu vou utilizar para as nossas análises. As primeiras verificações. Se eu vou fazer a verificação de FLM, ele já me dá, ó, quem é o índice de esbeltez, B sobre T. Ver nota 7. Aí eu venho aqui embaixo, ó, vejo a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6, nota 7. B sobre T é a relação entre a largura e a espessura da mesa parcial ou totalmente comprimida do perfil, onde B é a metade da largura total da mesa da seção I ou H, ou a largura total da mesa da seção U. Então, nós somos seção I, então, a nossa esbeltez é B sobre T, onde B, na verdade, é metade do comprimento total da minha mesa. E a minha mesa, ela tem 300 centímetros. Então, 300 milímetros. Então, aqui vai ser 300 sobre 2, dividido por, qual que é a espessura? 12,5. 12,5. Isso daqui eu já adianto para vocês, já tenho calculado, vai dar 12 unidades. É adimensional porque é esbeltez.
Então, beleza, essa é a esbeltez real da minha mesa. Eu tenho que comparar, lembra que no meu diagraminha vai surgir um sujeito chamado lambda P e um outro sujeito chamado lambda R, e eles vão definir umas condições de ruptura da minha peça. Então, quero saber aonde esse meu lambda, minha esbeltez, ela se enquadra. Se está aqui, se está aqui, se está aqui. Então, eu tenho que calcular o lambda R e o lambda P, a não ser que meu índice de esbeltez seja menor que o meu lambda P. Então, vamos de novo. O que eu vou fazer? Quem é lambda P? Seria a esbeltez de plastificação, de início de plastificação da seção. Volto no meu slide aqui embaixo. FLM, lambda P, 0,38 de EA sobre FY. Então, pronto. Ó, o lambda P é igual a 0,38 de raiz de A sobre FY, onde a gente já viu diversas vezes que o EA, quando eu não tenho uma informação específica, é 200 gigapascal, ou 200 kPa, desculpa, 20.000 kN por centímetro quadrado, dividido por 350, isso, então 35 kN por centímetro quadrado. E isso vai nos dar 25 raiz disso vezes 0,38, 9,08. Opa, então isso daqui é maior do que lambda P. Então, está entre lambda P e lambda R, então eu vou ter que calcular o lambda R. E se fosse menor do que lambda P, eu nem precisaria calcular. Eu já saberia que isso daqui, a flambagem lateral da mesa, ocorreria por plastificação da alma, da mesa, mas não é o caso. Novamente, eu volto no meu diagrama. Às vezes eu acabo Lá não é 2,87, não? Oi? Não é 2,87, não? Aqui? É, na 0,38 vezes raiz de 20.000 dividido por 35. Isso. Raiz de 20.000 sobre 35 vezes 0,38. Raiz disso dá 23,90 vezes 0,38. Não, tá certo, tá certo. Beleza? Então, eu volto novamente ali, ó, flambagem da mesa. Então, ele já está acima do lambda P. Então, ou vai romper no regime elástico, ou no regime elastoplástico, ou no regime elástico. Mas, para isso, eu preciso calcular o lambda R. Isso daqui, ó, esse 0,83 raiz de AFY sigma R é para perfis laminados. O nosso é um perfil soldado. Então, eu tenho que ir lá na minha tabelinha e ver, ó, FLM, lambda R, ver nota 6. Eu vou lá na nota 6, ó. Para perfis laminados, para perfis soldados. Opa, o nosso é soldado. Então, está aqui, ó, 0,95 é AFY sigma R KC, onde KC é isso daqui, ó, essa equação. E ele me fala que, tem uma nota, né, que me fala que, para considerar tensão de início de escoamento menos a tensão residual como 70% da tensão residual, da tensão de início de escoamento. É uma proporcionalidade, tá? Então, se eu utilizar 70%, é como se eu tivesse 30% de tensões residuais. Então, eu já tenho que FY sigma R é 70% de FY. KC vai ser 4 dividido por raiz de H sobre TW. Aí eu volto lá no nosso problema. Vamos calcular KC aqui do lado. KC é igual a 4 sobre raiz de H. Nosso H era 500. Tá? O H é esse daqui, tá, gente? Daqui, o que a gente usou no exercício anterior era H0, mas o H de fato, né, que é essa distância a distância das mesas, né, basicamente, 475. Então, que é 500 menos 12,5, 12,5,
Então, vai dar 25, 475. 475 dividido por T... dividido por TW. Olha lá. Isso daqui é a espessura da alma, que é 8. Então, 475 dividido por 8, isso vai me dar 8 raiz disso. 4 dividido por isso, 0,52 aproximadamente. E é isto. Eu tenho aqui meu lambda R 0,95 vezes raiz de... Já tenho aqui essa equação? Não tem. Aqui, ó. EA vezes KC dividido por... Seria FY menos lambda R, né? Menos sigma R, que na verdade se resume a 0,7 de FY. Então, consequentemente, eu tenho 0,95, que veio da equação, o EA 20.000 kN por centímetro quadrado, KC 0,52, dividido por 0,7 de 35. Então, meu lambda R é igual vezes 0,52 dividido raiz disso vezes 0,95, 19,57. Ou seja, lambda P menor do que lambda, que é menor do que lambda R. Então, a plastificação, na verdade, a ruptura ocorre por ou em regime elastoplástico. Ô, Rafael, você não consegue pegar o gráfico e mostrar lá pra gente, não? Vou mostrar agora. Beleza. Só deixar anotadinho aqui. E o que aconteceu aqui foi isso aqui, ó. O que aconteceu foi, a gente tinha 12, meu lambda P aqui, na verdade, deu 9,08, aqui deu 19,57, e o que de fato a gente tinha era 12, né? O meu lambda é 12 mais ou menos aqui. Opa, então quer dizer que minha ruptura acontece em regime elastoplástico. Agora, o regime elastoplástico, o seu momento, seria o seu momento resistente, né, digamos assim, ele é calculado por meio do momento de plastificação menos momento de plastificação menos momento residual, né, o momento de transição, vezes a proporcionalidade entre os lambdas. Então, pronto, já está definido. Eu preciso do momento resistente da minha peça na condição, né, da mesa, na condição que eu estou analisando. Então, eu vou pegar essa equação aqui agora e calcular qual que é meu MRD. Vamos lá, é coisa pra caramba, né? Isso daqui é só a verificação da mesa. Aí a gente volta aqui para o nosso... Vou criar mais um slide. Aí, a gente já viu que aparece um sujeito chamado momento de plastificação. E eu já sei que meu momento de plastificação é o módulo plástico vezes tensão de escoamento. O módulo plástico, cara, foi determinado aqui, ó, 2,279 centímetros ao cubo. Então, 2,279 centímetros ao cubo vezes o nosso FY, que é 35 kN por centímetro quadrado. Isso daqui já adianto, nosso tempinho aí para a gente finalizar, eu já fiz essa conta, quilonewton vezes centímetro. Centímetro ao cubo, corta com centímetro quadrado aqui dentro, sobra 1 centímetro para a gente, que é um momento fletor de plastificação. Vai aparecer para a gente também um sujeito chamado de MR. MR é nada mais, aí eu já adianto para vocês, eu acho que passei, tem um slide aí,
momento, seria, na verdade, nossa tensão resistente, que é a tensão de plastificação menos a tensão residual, vezes o meu módulo estático, que aqui deu 0,7 vezes 35 kN por centímetro quadrado, e o meu módulo, momento estático, é 2,069 centímetro ao cubo. 2.069 centímetros ao cubo. E isso vai nos dar 50.690,5 kN centímetro. Pronto, eu já tenho basicamente tudo que eu precisava. Por quê? Porque o meu MR, na verdade, MRK, né, porque nenhum dos momentos fletores aqui eles estão majorados, meu MRK é nada mais do que o meu momento de plastificação, então MPL, MPL menos MPL menos MR, menos o momento de plastificação menos o momento residual, vezes lambda menos lambda P sobre lambda R menos lambda P. Então, meu momento resistente é igual a 79.765 menos 79.765 menos 5.690,5 vezes 12 menos 9,08 menos 19,57 menos 9,08. Isso daqui vai ter um MRK igual a, já vou adiantar aqui, 71.672 kN por centímetro. Ou seja, a minha mesa, ela apresenta essa resistência. Esse é o momento fletor resistente da mesa. Caso o momento fletor solicitante na minha estrutura seja maior do que isso, de cara minha mesa já não resiste. Mas o nosso momento fletor solicitante maior, o MSD, é 622,41 kN. Transformando isso daqui para centímetro, daria acho que 241. Então, ainda assim, 71.672, ainda assim ele apresenta uma resistência maior. Agora, isso daqui não define a resistência da minha peça. Eu ainda tenho que definir um momento fletor resistente para a alma e um momento fletor resistente para flambagem lateral por torção, para o FLT, a perda de estabilidade global. Eu vou pegar o menor momento fletor dos três, e esse menor momento fletor dos três é o que vai definir a resistência da minha peça quanto a aquela solicitação de flexão. Então, é basicamente isso, pessoal. A gente fez um passo, semana que vem a gente faz os outros 2 passos e finaliza isso. Deu para entender um pouquinho, pessoal?